Oi gente, tudo bem? Muito bem-vindos ao meu canal, eu sou a Lavine. No vídeo de hoje eu vou mostrar o passo a passo de como transformar essas garrafas de alvejante em itens de decoração para tua casa. Bora pro vídeo? Roda a vinheta! Então, para começar, né, tem que tirar o rótulo e aí eu vou usar essa marcação aqui da garrafa para fazer um corte. Vou cortar com estilete. Pode ser com a tesoura também. Vou cortar aqui primeiro com estilete e depois com a tesoura eu acerto para a borda ficar bem retinha. Com a tesoura eu venho acertando para ficar bem retinha aqui essa parte da borda do que vai ser, né, o nosso cachepô. Eu cortei tiras de 10 centímetros e agora eu vou aplicar nessa parte aqui. E nessa parte aqui eu vou cortar pra gente fazer esse acabamento aqui de baixo. Vou fazer alguns cortes em toda a volta. E aí é só dobrando aqui pra dentro e acertando. E aqui no meio só colocar esse círculo aqui para fechar essa parte que não cobriu. E eu revesti essa parte de cima aqui também, fiz só nessa bordinha aqui, né, virei para dentro aqui e colei, para também ficar com um acabamento bonito assim por dentro também. Então ficou embaixo e em cima. Vou fazer a mesma coisa nas outras duas peças que eu tenho aqui. Então com a massinha de biscuit eu vou fazer essas folhas aqui, ó. Eu já fiz uma de teste para ver como é que ia ficar. Então o que eu fiz? Eu só peguei a massinha. Eu até peguei esse marcador aqui para marcar os veios, mas não deu certo porque a minha massa tá muito mole. Então eu vou marcar com o palito mesmo. Então é só fazer uma bolinha na mão. Ó, depois deixar ela no formato de coxinha de frango e amassar. Tá? Elas não precisam ficar todas do mesmo tamanho. Então, essa aqui eu coloquei assim, essa eu vou colocar ao contrário. Eu vou colocar essa parte mais fininha aqui pra baixo. É só apertar aqui. E aí, com o palito, eu vou marcar os veios. E vou colocar mais uma aqui. Vou colocar 3 em cada. Ó, e ficou assim. Tá? Eu vou aguardar a secagem para depois a gente fazer a pintura e dar os últimos acabamentos, né? Os acabamentos finais aqui nessas bordas também. Agora eu vou deixar as peças aqui secando até amanhã, para a gente conseguir prosseguir com os outros passos. Tá, então já passaram 48 horas de quando eu apliquei aqui essas folhas de biscuit
e deixei secando por esse tempo, tá? Esse é o tempo suficiente para que a gente possa agora pintar. E eu vou pintar com a Chalk Paint caseira, tá? Eu só não vou passar a tinta em cima dessa parte que eu coloquei o vinil adesivo. Vou pintar essa parte toda aqui, das folhas e da garrafa de alvejante. Então eu deixei, né, a massinha de biscuit secar por 48 horas e agora eu apliquei uma demão de Chalk Paint caseira, tá? Eu vou deixar o link aqui na descrição dessa receita da Chalk Paint. E eu tô usando ela como um primer, porque agora eu vou preparar uma outra tinta pra gente fazer o acabamento. Eu vou usar a tinta efeito cerâmica, que é uma tinta caseira também. E aqui eu tenho então tinta acrílica de parede branca. E eu vou acrescentar bicarbonato de sódio. A quantidade vocês vão ver, eu vou nessa quantidade aqui, eu vou acrescentar acho que umas 2 colheres. E vou mexer e aí a gente vai sentindo a textura, porque quanto mais bicarbonato a gente colocar, com mais textura vai ficar essa tinta. Ela começa a ficar com uma textura esponjosa. Tá? Então ela vai ficar uma tinta bem arenosa, né? Que vai dar o efeito cerâmica que a gente pretende. Ó. Ela vai crescendo, parece um merengue. E aí já vou começar a aplicar. Porque conforme vai passando o efeito, ó, pode ver que tá crescendo aqui, ó. Ela vai diminuindo essa tinta, né? Então depois ela perde um pouco esse efeito. Então é bom preparar aos poucos e ir aplicando, né, nas peças, e aí caso precise vai aplicando mais. Agora então eu vou aplicar a segunda demão, já esperei secar um pouquinho. E aí eu vou aplicar a segunda demão dessa tinta efeito cerâmica pra gente fazer um efeito que eu vou mostrar aqui pra vocês, que vai dar um toque bem especial, né, nessa peça, e vai deixar ela com uma aparência de cerâmica que foi queimada no forno. Eu vou passar primeiro em toda a peça de novo, né, essa segunda demão. Lembrando que eu passei a Chalk Paint antes de passar essa tinta efeito cerâmica, né? Passei como um primer. A Chalk Paint é uma tinta que pode passar em qualquer superfície, né? No plástico, vidro, metal. E ela gruda bem, né? Na superfície. Então depois facilita a cobertura da tinta que a gente vai usar como acabamento, né? E no caso eu tô usando como acabamento essa tinta efeito cerâmica. Terminei de passar a segunda demão de tinta efeito cerâmica
E antes que ela comece a secar, esse aqui é a pimenta do reino moída, tá? Eu vou jogar aqui um pouquinho. E essa aqui é a pimenta do reino em grão, tá? Então eu vou moer aqui, porque ela vai moer, deixa eu colocar nessa parte aqui, ó. Ela vai moer uns pedaços um pouquinho maiores, mais granuladinhos, então também vai ficar legal pra gente jogar aqui, ó. Então, tanto uma quanto a outra dá certo. Vocês podem até usar as duas assim como eu tô usando agora. Partes assim, ó, que eu acho que ficou demais, né, caiu muito a pimenta, eu vou dando uma retocada assim por cima com a mesma tinta efeito cerâmica, tá? Porque eu não quero que fique também muito evidente, né, essa pimentinha aqui, porque a ideia é que essa pimenta represente aqueles queimadinhos, né, que acontece na cerâmica quando a gente leva ela ao forno. Também não vou cobrir tudo, né? Só vou deixar mais sutil esse efeito. Olha a diferença que fica, ó, com a pimenta e aqui a tinta efeito cerâmica sem a pimenta, tá? Então ela dá esses granulados aqui que ficam com uma aparência bem real, né, da cerâmica queimada ao forno. Tá? Então os cachepôs estão secos, né, a tinta efeito cerâmica já secou. E agora eu vou mostrar como que eu vou fazer o acabamento aqui nessas partes, né, onde eu colei o vinil adesivo. Então eu tô usando esse sisal aqui, eu já fiz aqui uma trancinha com esse sisal, e aí eu vou colocar nessa parte aqui, nessa borda, vou colar com a cola quente e nessa parte aqui também. Com o ferro para solda eu vou fazer 3 furos, tá? Então eu vou furar aqui entre as folhas. Ó, eu coloquei então 3 fios em cada furo e aí eu vou juntar aqui em cima. Agora eu vou ver a altura lá que eu vou deixar e eu vou usar essa trancinha que eu fiz aqui, que eu vou emendar aqui e vou enrolar um sisal, tá? Já já eu mostro pra vocês como que vai ficar. Não esquece de fazer a tua inscrição no meu canal, me deixar um like e um comentário que eu prometo que eu vou te responder.
E o vídeo de hoje foi esse. Se gostou, por favor me deixa um like, te inscreve no canal, ativa o sininho e até o próximo projeto.